Sou o professor Clécio, do Que Tal Matemática. Hoje nós vamos para a nossa aula 3, né? Aula 3 sobre estudo das funções, e hoje nós vamos estudar as funções do segundo grau, né? Então, já estudamos as funções do primeiro grau, hoje nós vamos estudar as funções do segundo grau. Recomendo, né, duas coisas. A primeira, que você pegue um papel, uma caneta e se organizem aí para nós, né, fazermos junto os exercícios. Caso você tenha o caderno do aluno, pegue o caderno do aluno e acompanhe o vídeo. E segundo, faça a inscrição aí no nosso canal, né? Assim que você fizer a inscrição, você acaba recebendo todas as notificações aí, minha, né, e todas as notificações da equipe em relação a nossas atividades aí, tá bem? Então vamos iniciar começando aí a nossa aula 3. Nessa aula 3, né, nós vamos falar, como eu comentei, sobre as funções do segundo grau, né? Então, estudar as funções de segundo grau, né? Para que nós estudamos essas funções de segundo grau, né, vamos trabalhar alguns itens. O primeiro item é trabalharmos aí a definição. O que é isso, né? O que é uma função de segundo grau? Então, a primeira representação que nós temos aqui, ó, está representado um f de x e tem essas características aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. Essas características aqui são as mesmas, olhando para essa parte só, igual a zero, nós temos lá a nossa equação do segundo grau. Só que agora nós vamos trabalhar a função do segundo grau. Lembrando que o a está junto com x quadrado, o b está junto com o x, o c é o termo independente, todos esses pertencem ao conjunto dos r's. O que é esse conjunto aqui? É o conjunto dos números reais. E o a tem que ser diferente de zero. O que significa que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, zero vezes x quadrado não vai ser uma equação, perdão, não vai ser uma função de segundo grau, tá? Mas, como nós estamos trabalhando as funções, né? Nós estamos trabalhando as funções. A primeira dica importante é encontrar os valores de A, B e C. Voltando um passo atrás, o mesmo raciocínio quando nós tínhamos uma equação de segundo grau, no qual a gente calcularíamos o A, encontraríamos o A, o B e o C. Então, o A, só lembrando, o A está com x quadrado. Quem que está com x quadrado aqui? Tem um aqui, ó. O B está com 3 e o C, menos 2. O sinal é muito importante. Então, o A está com x quadrado, que sinal que é aqui? Mais 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 1. O B, quem que é o B para nós? O B está junto com o x. Quem que está junto com o x? Mais 3. Ah, professor, necessariamente precisa colocar o símbolo de mais? Não, né? Mas nós colocamos para nós estarmos aí, né? Isso vai ser bem importante aí para a questão das regras de sinais aí, tá bem? E o C, quem que é o C? C é um número qualquer, o número aqui vai ser qual? Vai ser o menos 2, tá bem? Um outro exemplo, olha lá, olha só. Quanto que vale o A? Mesmo raciocínio. O A está com x quadrado, então eu olho aqui, o A está com x quadrado, o A vale mais 1. E o B? O B está com x. E repara agora o C. E o C, professor? Tem algum número aqui? Tem. Qual é? O zero. Então, o C para nós é o zero. Tá? E por último, outro exemplo, né? Vamos trabalhar aqui, ó, o A. De novo, o A corresponde aqui, está com 1, o A está com x quadrado, então A vale 1. O B vale... Ixi, mas o B é junto com o x. Quem que está junto com o x aqui? Não tem nada. E o C vale menos 2. E que a gente pode entender disso, né? O que nós tiramos disso? Importante vocês perceberem o seguinte, alunos. Nós, quando calculamos, identificamos o A, o B e o C, né, entendemos que eles são muito importantes, principalmente os sinais. E não necessariamente, eu coloquei aqui, mas não necessariamente ele está com a ordem certa, né? A gente vai ver alguns exercícios que eu posso inverter as posições, ou qualquer outro exercício, um vestibular, um concurso, enfim, né? Pode ter inversão das posições do A, do B e do C. O A sempre vai acontecer. O B e o C, repara que nem sempre ele é obrigado a ter. Então, nesse caso aqui, ó,
o C é 0. E nesse caso aqui, o B é 0. Tá bem? Então, presta atenção. Ah, professor, se B e o C for 0, pode acontecer do B e o C for 0? Pode só ter o A? Sim, pode só ter o A. Essa função x², se só tiver ela, né? Podemos fazer, por exemplo, essa função aqui, f de x, é igual a x². Se nós perguntássemos quanto que vale o B? 0. Quanto que vale o C? 0. Quanto que vale o A? 1. Ou poderia ser qualquer outro número aqui. Essa é uma função de segundo grau? É uma função de segundo grau. Tá bem? E só lembrando, como que eu sei que ela é uma função de segundo grau? O grau do maior expoente. Qual que é o maior expoente aqui? 2. Aqui, repara que é 2, aqui 2 e aqui 2. Tá joia? Então, entendemos essa parte da definição. Essa parte da definição, ela é muito importante, né? Importante ao ponto de os sinais confundir a gente praticamente em outros detalhes aí, tá bem? Vamos perceber agora como é a função. Se a função é crescente ou a função é decrescente. Como assim? Quando nós trabalhamos a função do primeiro grau, a gente identificou a função do primeiro grau como crescente e como decrescente. Então, aqui assim é crescente, né? Podemos dizer assim, é decrescente. Mas a função do segundo grau, ela tem um gráfico diferente da função do primeiro grau. Né? Que gráfico que é? Está aí na tela. Ó. Qual gráfico que é? O gráfico da função do primeiro grau, ela é uma parábola. O que é isso, professor? Parábola é uma curva, né? Como essas duas curvas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Uma curva ou esta curva aqui, né? Então, essa curva aqui recebe o nome de parábola, tá bem? E aí, é possível, então, dado duas funções como essa, a função f e a função g, de nós identificarmos quais se a função é crescente ou a função é decrescente, olhando simplesmente para as funções. Então, eu vou dar uma dica para vocês. É a mesma dica que eu dei na função do primeiro grau. Primeiro grau. Qualquer coisa, retoma lá o vídeo anterior, tá bem? Qual que é a dica? Eu vou olhar o valor de A. Ó, até coloquei o A em amarelo aqui. Por quê? Quanto que vale o A aqui? Lembra do A, do B e C? Eu só preciso calcular o A neste caso aqui. Quanto que vale o A aqui? O A vale 1. E eu entendo que 1 é maior do que 0. Então, ó, eu entendo que 1, então eu posso afirmar que o A é maior do que 0. Ok? E o A aqui, professor? O A é igual a quanto, galera? Tem um menos aqui, então aqui vai ficar menos 1. Então, aqui o A é menos 1. E, portanto, quando o A é menos 1, então eu posso falar que o A é menor do que 0. E só reforçando, o A nunca pode ser 0, porque se o A for 0, 0 vezes isso daqui, não vai ser uma função de segundo grau. Então, olha só isso, ó. Olha que importante perceber isso. Eu olho o valor de A, simplesmente eu encontro o valor de A e eu já determino se a função é crescente ou decrescente, independente do gráfico, independente de saber fazer o gráfico, na verdade, né? Então, olha só, olha o gráfico da função f de x. Essa função, nós vamos dar o nome de crescente, tá? Vou colocar um C aqui, né? Que essa função aqui, ela é uma função crescente, ok? Eu vou pôr ela aqui no gráfico, que fica melhor até para mim explicar, ó. Essa função é uma função crescente. A outra função é o gráfico da função decrescente, né? O que acontece aqui, ó? Repara que a gente chama essa curva, né? A gente chama essa curva inteira de parábola, mas ela tem, a gente chama aí de boca para cima e boca para baixo, né? Em alguns cursinhos a gente tem mania de falar isso, mas na verdade a concavidade dela é para cima quando a função é crescente e a concavidade dela é para baixo quando a função é decrescente. Ou seja, eu vou olhar o A. Olhei o A, neste caso aqui tem o gráfico, tem tudo, dá para a gente perceber muito bem. Mas quando não tiver o gráfico, a gente vai fazer um exercício que não tem o gráfico, a gente vai perceber isso muito bem. Tá bem? Então, na letra f de x, o A vale 1. Uma função crescente, gráfico, vai ter essa característica. Na g de x é menos 1, o gráfico é uma curva, né, voltada, concavidade voltada para baixo e concavidade voltada para cima. Por isso que aqui
Quando eu falei para vocês da parábola, eu fiz dois desenhos, concavidade para cima e concavidade para baixo. Aqui, nesse caso, é uma função crescente e neste outro caso, ela é uma função decrescente. A pergunta é, professor, em todos os gráficos de funções do segundo grau vão ser essa característica? Exatamente. Olho o valor de A, identifico o A maior do que zero, crescente, A menor do que zero, decrescente. Dá uma olhada nesse exercício, ó, exercício que caiu inclusive aí na apostila de vocês, tá bem? Quem não tem apostila, pode acompanhar aí que a gente vai fazer a leitura junto, tá? Então, isso, gente, é muito importante que vocês entendam esse processo. Então, vamos lá. Identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola, vírgula. Só vão entender o seguinte, não está pedindo para construir o gráfico. Identifique se a representação. O que quer dizer isso? Que como vai ser o gráfico dessa função a seguir é uma parábola. Com a concavidade, lembra da palavra concavidade, né? O que significa concavidade? Só podemos ver ela de dois modos. Ou ela é para cima ou ela é para baixo. Se ela é para cima, o A tem que ser maior do que zero. Se ela é para baixo, o A tem que ser menor do que zero. Se ela for para cima, a gente vai chamar ela de crescente. Se ela for para baixo, nós vamos chamá-la de decrescente. Tá joia? Então vamos lá. Para cima ou para baixo com cavidade na direção. O que eu tenho que fazer? Olhar o A. Vamos identificar o A. Vamos lá no exercício. Então, eu olho aqui o A. Lembrando, o A está onde, gente? Com o x quadrado. O A vale quanto aqui? O A vale 3. Então, eu vou fazer assim. O A igual a 3 e 3, ou seja, A é maior do que zero. Concavidade para cima. Então, eu vou vir aqui ó, e fazer o símbolo da concavidade para cima. Espécie de um U. Ok? Olha aqui para baixo, né? A letra G de x. O G de x, eu vou olhar aqui, ó, x quadrado. Ele está aqui, quanto que ele vale aqui? Vale menos 1. Então, o meu A igual a menos 1. Vou olhar só o valor de A, esqueça os outros valores. Se tivesse só esse, já dávamos para nós identificarmos. O A é menos 1, então, ou seja, o A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, como que é, gente? É concavidade para baixo. Faço um símbolo aqui, né, com a concavidade para baixo. Então, se fosse fazer o gráfico da F, ia ficar assim, e da G ia ficar assim. E a da letra H, mesmo raciocínio das anteriores. Olha o valor de A é menos 4, então A já vou afirmar aqui que é igual a menos 4. O que significa, então? Significa que o A é menor do que zero. Ou seja, negativo vai ser menor do que zero, concavidade para baixo. Ok? Então, e aí, se nós estivéssemos perguntando se a função é crescente ou decrescente, no mesmo raciocínio também. Tá bem? Então, a gente pode trabalhar isso aí. Agora, olha isso, ó. As funções, nós vamos trabalhar agora com discriminante. O que é o discriminante? O nosso amigo delta. As funções polinomiais de segundo grau, né, se nós trabalhávamos lá a equação do segundo grau, a gente calculava, lembra que nós calculávamos o delta? Não vai ser muito diferente agora, tá bem? Nós vamos calcular o delta também nas funções de segundo grau. Então, isso é muito importante. Por que eu quis trabalhar com vocês o A, o B e o C? Porque agora vai ser usado o A, o B e o C aí nessas funções, tá joia? Vamos ver como vai ficar. A quantidade de raízes reais. Então, uma palavrinha aqui, ó, muito importante é a quantidade de raiz. O que é essas quantidades de raiz? São os valores de x. Lembra? A gente pode chamar aqui de x1 e x2 quando a gente resolve a equação de segundo grau. Né? Resolvíamos a equação de segundo grau lá na oitava série ou no nono ano. Né? A gente encontrava o valor de x1 e de x2. Primeiro calculávamos o delta, né? E aí poderíamos calcular o delta ou fazer a equação direta, enfim, mas nós tínhamos que olhar para o x1 e para o x2 às vezes, e é isso que nós vamos analisar agora, né? Vamos só revisar isso para nós resolvermos os exercícios anteriores. Quando o delta é positivo, o que significa isso, gente? Quando o delta é positivo, significa falar o seguinte, quando o delta for maior do que zero. Quando o delta for maior do que zero, há duas raízes reais
e distintas. O que significa isso? Significa que quando o delta, resolvemos lá o delta, for maior do que zero. O que significa maior que zero, professor? 0,000, enfim, maior do que zero. Pode ser 1, 20, não importa. Né? O que significa? Significa que vai sermos x1, né? Duas raízes, e vamos ter aqui o x2. Mas essas raízes vão ser o quê? Distintas. Ou seja, as raízes vão ser diferentes. Como assim? Então vamos analisar. Sem resolver a função ou a equação, eu olho só para o delta. Ele for maior do que zero, eu vou ter x1 e x2, dois valores diferentes. Tá bem? Ah, professor, e se acontecer que nem acontecendo de baixo aí? O delta é igual a zero. Olha lá, se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Né? Há uma raiz real. Vai existir, já adianto logo, ó, x1 e x2, só que elas vão ser iguais. Ou seja, o que significa? Encontre o delta. Se eu encontrar o x1 valendo, um exemplo, 3, x2 vai valer 3 também. Então, por isso que ele falou que é um número só, uma raiz real só. Tá bem? Agora, se o delta é negativo, então, o delta, o que é o delta negativo? Gente, quando o delta for menor do que zero, né? Melhorar aqui esse delta. Quando o delta for menor do que zero. O que significa do delta for menor do que zero? Menos alguma coisa, menos 3, menos 5, menos 20, menos alguma coisa. Não há raiz real. Então, a gente vai falar o seguinte, ó. A gente vai pôr um símbolo aqui, ó, tá bem? Que não existe quem? x1 e x2. E aí nós vamos ver como isso vai ficar nos gráficos, tá bem? Como vai ficar nos desenhos aí das parábolas. Então, é isso que nós precisamos. Então, o delta pode acontecer três coisas. Primeira, ele for igual a zero, ou ele for maior do que zero, ou ele for menor que zero. Se ele for igual a zero, o que vai acontecer? x1 igual a x2. Sempre, sempre. Todos os casos, todos os casos. Quando o delta é maior do que zero, x1 é diferente do x2. X1 deu 2, x2 vai dar uma outra coisa, pode ser menos 2, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser o que for. Só que eles têm que ser diferentes. Agora, e quando o delta é menor do que zero? O delta é menor do que zero, não vai existir nem x1 nem x2. Por quê? Não sei se vocês se recordam, mas quando nós estamos resolvendo uma função, uma equação, perdão, do segundo grau, a gente coloca que o delta está dentro de uma raiz. Vai existir uma raiz negativa? Não, que pertence aos reais. Nós vimos que existem raízes, né, com os números complexos, mas isso é uma outra história, né? Então a gente vai entender que ele não pertence aí ao conjunto dos números reais, tá bem? Então quando o delta é negativo, não vai encontrar nem x1 nem x2. Vamos ver agora um exercício que é dado aí na apostila. Eu estou fazendo tudo isso por conta desse exercício aí, né? E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem aí ir tirando as dúvidas aí pelo chat, tá joia? Então vamos lá, gente. Vamos pensar agora como que vai ficar esse exercício aqui. As funções polinomiais de segundo grau, a quantidade de raízes reais ou zero da raiz, tanto faz, né? Em alguns livros traz raízes reais, né? Ou zero da função. Quer dizer o quê? Quantos que vai ser os valores do x1 e do x2, né? Mas nós vamos olhar somente o delta. Só pelo delta a gente já vai identificar isso. Então, vou fazer junto com vocês, né, passo a passo, esses 4 exercícios que pertencem à atividade 10. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, presta bem atenção. Primeira coisa, nós vamos encontrar quem? O A, o B e o C. Beleza? Como nós fizemos lá no exercício anterior. Quem está assistindo o vídeo aí depois, volta lá se precisar. O A, quanto que vale o A? Está junto com o x quadrado. O A vale 1. 1. O B está junto com o x. Tem alguma coisa com o x aqui? Não. E o C vale mais 3. Primeira coisa, encontrarmos os valores de A, B e C. Gente, cuidado com os sinais. Ele é muito importante.
Então, detalhe, se estiver menos na frente, coloca o menos. Se tiver nenhum sinal, provavelmente é o sinal de mais que vai estar ali na frente, conforme o exemplo A, ok? E o que eu faço agora, professor? Vou substituir aqui no delta, ó. O delta é quem? É esse cara aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Da onde eu vou tirar essas informações aqui? Daqui. Então, vamos fazer junto aqui, ó. Vamos lá. O B, quanto que vale o B? Vale 0. Então, B vale 0. Então, nem vou, não coloca 0 ao quadrado. É importante. Menos, sempre vai ser menos 4AC, sempre vai ser menos 4AC. Então, menos 4. Esse menos 4 a gente fala aí que é da fórmula, tá bem? O A, quanto que vale o A? O A encontramos o 1. E o C? E o C falamos que é 3. Ok? E agora, como que eu resolvo isso? Então, uma dica, como a gente resolve isso? Primeiro, resolve a potência separada dessa subtração aqui e a gente resolve esta multiplicação. Resolvemos separados. Quanto que eu vou fazer? O b ao quadrado eu resolvo aqui e o valor menos o que tiver do outro lado eu resolvo e depois eu junto os dois, tá bem? Só lembrando isso. Então, aqui, olha como que nós vamos fazer, né? Vou copiar aqui o delta, não é isso? Olha lá, copiar o delta e vamos entender agora o seguinte. 0 ao quadrado, 0. Por quê? 0 vezes 0, 0. Menos, mais e menos e mais. Então, eu tenho aqui menos, mais e mais, certo? Aqui tem um sinalzinho de mais e aqui tem um sinalzinho de mais. Como é aqui uma multiplicação, vou usar a regra de sinal da multiplicação. Menos com mais, menos. Ó, esses dois dá menos. Menos com mais dá menos, né? Ou seja, quando tiver um negativo, multiplicar vai dar negativo. 4 vezes 1, que é vezes. 4 vezes 3, 12. E eu tenho 0 menos 12, eu vou ter como menos 12. Eu devo nada, né? Eu devo 12, pago nada, tenho nada, que é 0, vai dar menos 12. E aí ele está perguntando, né? A quantidade de raízes reais. Quando o delta é negativo, o que vai acontecer com x2? Então, a gente vai escrever aqui, ó, não existe quem, gente? Raízes, tá? Não existe raiz, ou seja, não existe x1 e nem x2. Por que não existe? Porque o delta é negativo. Ou seja, a gente pode entender aqui que o delta é menor do que zero. Tá bem? Esse é o exercício A. Qualquer dúvida, volta, né? Mas é o mesmo raciocínio para todos os exercícios. Vamos fazer junto o B. Mesmo raciocínio. Vou olhar agora aqui só para o B. O A, mesmo raciocínio do exercício anterior. O B e o exercício C. Professor, eu vou parar aí no delta? Antes que me perguntem. Sim, para aí no delta, tá? Para no delta, ele já vai me dar aqui o que eu preciso, porque o exercício está me pedindo só isso. O A está com x quadrado. Quem que está com x quadrado aqui? O 3. O B vai estar com x. Quem que está com x aqui? Menos 8. E o C é o número. Que número que tem aqui? 0. E o mesmo raciocínio no exercício anterior. Vou lá, coloco o delta e coloco ele aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Professor, eu já sei. Coloca, né? Que é importante que você vai memorizando aí, né? O b ao quadrado. O b ao quadrado vale menos 8. Então, eu vou colocar aqui menos 8 ao quadrado. Menos 4. O A, quanto que vale o A, professor? Está aqui, ó, marcado, ó, mais 3. E o C? O C está falando aqui, ó, quanto que vale o C? 0. Estou substituindo. E o mesmo raciocínio que nós tivemos nos exercícios anteriores. Ó, eu vou resolver primeiro esta potência aqui, que é o b ao quadrado, e aqui depois eu resolvo essa outra parte aqui. Sempre, sempre. Dá para vocês nunca errarem. Faz isso passo a passo. Não tem pressa, né? Depois vocês não precisam nem olhar esse exercício, refaça o outros exercícios para a gente entender. Quanto que é menos 8 ao quadrado? Eu vou repetir o menos 8 duas vezes. Vou fazer ele até aqui, ó. Menos 8 ao quadrado.
Quantas vezes eu vou repetir o menos 8? 2 vezes. Então, eu vou fazer isso, ó. Menos 8 vezes menos 8. Menos com menos, na multiplicação, mais 8 vezes 8, 64. Então, repetindo, menos 8 ao quadrado, eu vou repetir o menos 8 duas vezes, como eu repeti, menos com menos, na multiplicação, mais 8 vezes 8, 64. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar deste valor aqui, ó, eu vou colocar 64. E aqui, menos 4 vezes 3 vezes 0. Quando tem uma multiplicação e tem o 0, 4 vezes 3, 12 vezes 0, isso daqui é igual a 0. Né? Então, repito, quando tiver o 0 e eu for multiplicar aqui, ó, né, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. O que aconteceu? O delta deu 64. O que a gente entende como delta 64? O delta é o que, gente? Maior do que 0. Quando o delta é maior do que 0, eu olho lá no meu rascunho e que eu observo que eu vou ter x1 diferente do meu x2. Ok? Então é isso, né, que nós temos que fazer nesse exercício. Entender aí a questão do delta, entender como ele funciona e aí nós vamos fazer os exercícios partindo só desse princípio. Ah, professor, ele está identificando quem é o x1. Não, ele só quer saber a quantidade de raízes. Então, a gente fala aqui que a quantidade de raiz aqui é 0 e a quantidade de raiz aqui são 2. Inclusive, e mais importante, falarmos que eles são diferentes. Tá bem? Então, agora, nós vamos fazer esse exercício aqui. Eu vou só rascunhar ele para vocês e vou deixar vocês fazerem eles, tá? O A, importante isso, ó, o A, o B e o C. Façam isso. O A, gente, está menos 4. O B, tem um menos aqui, aqui tem umzinho disfarçado. Lembram dele? Menos 1. E o C, menos 3. Vou substituir aqui no mesmo raciocínio. No lugar do B, eu vou colocar menos 1 ao quadrado. No lugar do A, eu vou colocar o menos 4. E no lugar do C, eu vou colocar o menos 3. Eu vou até fazer isso aqui com vocês, ó. Então, vamos lá, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá bem? Então, delta, ó lá. B ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui menos 1 ao quadrado. Menos, sempre vai ser o menos 4A, sempre menos 4AC. O A vale quanto? Menos 4. E o C vale quanto? Menos 3. E o delta, lembrando, tem que fazer primeiro esta potência e depois esse outros multiplicações aqui, né? O menos aqui, ele vai separar esses dois, tá bem? Esse menos 4 aqui, ele já separa. Quanto que é menos 1 ao quadrado? Mesmo raciocínio que nós tivemos lá com o exercício anterior. Vou repetir o menos 1. Quantas vezes? 2. Como que me identifica? Por causa que se tivesse 3, será 3. Mas como aqui sempre vai ter 2, nós vamos repetir ele sempre 2 vezes. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou colocar aqui mais 1. Agora, olha aqui, ó, presta bem atenção nessa regra, nesses sinais aqui. Menos com menos na multiplicação. Se tivesse só esses dois, ó, menos com menos, vai dar o quê? Mais. Certo? Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar o quê? Menos. Ok? E aí, olha só, ó, de novo, ó, menos com menos vai dar mais. Mais com menos, que a gente vai agora multiplicar com isso, tudo estou multiplicando, tá? Vai dar como resposta menos. O que eu faço? 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Vezes 3, faço a conta. Tá bem? Aí vai dar 6 vezes 3, e o resultado que der mais 1, e aí a gente vai somar aqui e vai fazer essas contas. Tá bem? Vou deixar para vocês terminarem aqui. Esse exercício aqui, ó, também, só para vocês entenderem. Esse exercício, conforme eu falei para vocês, ó. Vou só pegar o A, B e C aqui para a gente entender isso. Quanto que vale o A? O A está com x quadrado. Olha o A aqui, ó. Vendo? O A vale menos 1. Ai, professor, pensei que o A estava aqui. Não, não, não. O A vai estar com x quadrado. Lembra que eu falei para vocês? As posições deles
pouco importa. Então, eu vou ter que olhar para essa situação. Então, o A vai estar aqui. E o B, professor? O B vai estar com X. E o C? Mais 5. Então, ó, cuidado com isso, né? Isso, o pessoal gosta de falar que é umas pegadinhas, né, em matemática, né? Eles colocam em valores diferentes só para a gente se confundir, mas presta só atenção nesse detalhe. Então, o A vai estar com x quadrado, o B vai estar com x e o C vai estar aqui. Mesma coisa, substituo aqui e vou encontrar aqui os valores. Tá bem? Vamos, para nós encerrarmos, vamos analisar os gráficos aqui. Analisando os gráficos, né, da função do segundo grau, eu quero fazer com vocês, né, e quero utilizar aqui com vocês o seguinte, eu quero fazer, e inclusive o site eles recomendam, né, a apostila recomenda usar esse programa. Que programa que é esse? Esse programa, ele chama GeoGebra, né? É o programa que está aí e eu vou fazer junto com vocês. Vamos fazer aqui algumas análises, mas 5 minutos de aula aí para nós fazermos aí algumas análises, só para vocês terem uma ideia como que é esse programa. Esse aqui é o programa, né? Ele já vem aqui bonitinho para nós. Esse aqui é um programa, a gente pode fazer ele online. Aqui são os valores de x, aqui são os valores de y e aqui a gente constrói a nossa função. Uma função de segundo grau que eu quero construir com vocês é a função f de x, né? Ó, tá vendo aqui? Eu estou digitando, ó, f de x que é igual a x ao quadrado. Olha lá, o gráfico está pronto. Tá bem? Então, esse é o gráfico da função f de x, né? Então, o que acontece? Esse daqui, ó, é o desenho do gráfico da função f de x, né? Eu vim aqui, digitei f de x igual a x quadrado, né? E ele já construiu para mim esta função. Vou fazer um outro gráfico de uma outra função, né? F de x. Eu vou fazer agora da g de x. Então, g de x, eu abro só o parênteses. Olha como que ele já organiza aqui para mim, né? Se vocês, estudantes, quiserem estudar e se tiver algum professor, né? Esse é um programa também gratuito, né? Inclusive está aí na descrição do vídeo, né? Mas vocês podem estar utilizando aí para estudar as funções. Eu vou estudar agora esta função aqui, ó, x ao quadrado mais 2. Olha o que acontece, gente. É isso que nós vamos estudar. X ao quadrado mais 2. Veja bem, ela veio, ó, essa daqui é a função f, esta aqui é a função g. Olha lá, ó a característica dela, ó. Ela subiu 2. Por que ela subiu 2? Repara que é a mesma ideia, né? E nós subimos 2, né? Houve o que aqui? A gente chama aqui de translação aqui, ó. Ele transladou, subiu 2 casinhas para cá. Será que se nós fizermos um h de x quadrado menos 2, essa daqui, o que vai acontecer com a função? Vamos ver, só para a gente entender o que eu quero mostrar para vocês. H de x é igual a quem, gente? X ao quadrado, x ao quadrado menos 2. Olha lá, olha o que aconteceu. Esta função é a x quadrada, que é essa daqui, e essa função ó, que está em azul aqui, ó, que é o h, ela desceu 2. Então, estudar as funções, né? Repara que o que difere essas funções aqui? Ó? Somente isso. Aqui tem mais 2, aqui tem menos 2 e aqui não tem nada. Ou seja, gente, se aqui tiver x ao quadrado, é esse cara aqui. Ó. Se aqui tiver x mais 2, ela vai subir 2. A função vai vir aqui em cima e vai ter esta curva, que é uma parábola, que ela vai ter deste modo aqui. E se ela tiver x quadrado menos 2, o que ela vai acontecer? Ela vai vir aqui e vai ter esta curva, descendo quantas casinhas? 2 casinhas aqui. Tá? Isso daqui a gente chama de estudo das funções. A função ela tem uma curva quando nós temos a função x quadrado. Quando ela tem x quadrado mais 2, ela sobe 2. E quando ela tem, no caso, x quadrado menos 2, ela desce 2. Ah, professor, e se tivermos x quadrado mais 5? Nós vamos começar a função lá no 5. Se tiver menos 8, ela vai descer até o menos 8 e vai ter a curva lá do menos 8.
Todas essas funções, elas são, na verdade, a concavidade voltada para cima, né? Olha lá, vendo? Por que que eu sei? Porque o A é maior do que zero. Mas, vamos imaginar agora aqui, ó, eu estou aqui, né, apagando, né, apagando não, estou aqui, na verdade, a gente chama esse botão de esconder, tá? Ó, agora eu estou colocando menos lá, olha o que vai acontecer, ó. Olha como que vai acontecer a concavidade, ó. Olha bem, concavidade voltou para baixo. É o gráfico da função concavidade para baixo. O que será que acontece se porventura eu colocar o menos aqui na função g de x, né? Menos 2. Olha lá. Opa, vamos pôr o menos aqui. Olha lá. Ela, na verdade, subiu 2 e continuou com a concavidade para baixo. E se eu vier aqui na h de x, colocar o menos, né? Menos 2, o que vai acontecer? Olha lá, ó, ela vai estar embaixo aqui, ó, né? Nessa questão, ela vai estar aqui o menos 2. Então, aqui é a função menos x quadrado. Essa função aqui é menos x quadrado mais 2, subiu 2. Essa função x quadrado menos 2. Esse daqui, para nós, gente, é o estudo das funções. Tá bem? Então, o estudo das funções é assim que a gente faz. Eu usei esse software, né? Esse software aqui, vou voltar aqui na tela, tá bem? Eu usei esse software nesse site aqui, ele é o GeoGebra. Ele é um software bem interativo e vocês podem estar procurando aí e estar fazendo aí as pesquisas de vocês em relação a isso, né? Só reforçando, né? Aqui tá as funções, aqui, né, a gente fez isso lá, né? O menos 2, até coloquei até o menos 4, e aqui a gente sobe mais 2, sobe mais 4, tá bem? Né? Hoje a gente trabalhou aí os conceitos das funções do segundo grau, né? As aplicações, a gente viu nas aplicações por meio dos gráficos e o mecanismo matemático a gente explorou bastante aí os valores de A, o valor do delta para saber a quantidade de raiz, né? Espero aí, né, aqui está errado, é função do segundo grau, também, então eu peço aí que vocês façam os comentários, deixem as dúvidas de vocês, né? Podem mandar aí no WhatsApp o meu contato aí de vocês, para que vocês podem estar tirando as dúvidas aí para possíveis, quando vocês estiverem resolvendo alguns exercícios, vocês têm aí para tirar as dúvidas. Bons estudos, tudo de bom para vocês e qualquer coisa pode entrar em contato.